Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lisandro e vamos para mais uma bateria de perguntas e respostas. Dessa vez a revisão de conhecimento 5, a esfericidade e a formação do planeta Terra. Essas perguntas foram retiradas e aperfeiçoadas dos livros Apoema, Telares, Ciência, Vida e Universo e Projeto Araribá que estão aqui na tela. As explicações dos temas das questões estão nos vídeos A Formação do Planeta Terra e o Experimento de Eratóstenes e o Formato da Terra. São 2 vídeos presentes no nosso canal. Então, sem demoras, vamos logo para a primeira questão. Explique por que algumas estrelas no hemisfério norte não são vistas pelo observador no hemisfério sul e vice-versa. Isso se deve porque a própria esfericidade da Terra bloqueia o campo de visão do observador. Então, se você observar o planeta Terra, o observador que está no hemisfério sul não consegue ver as constelações que estão no hemisfério norte, assim como quem está no hemisfério norte não consegue ver as constelações do hemisfério sul. Segunda pergunta. Qual é o formato da Terra mais defendido pelos cientistas e pesquisadores ao longo da humanidade? O formato esférico, né? Isso, inclusive, teve muitas controvérsias, de teorias terraplanistas, mas a ciência já provou que o formato da Terra é esférico. Pergunta de número 3. Quando estamos no porto e vemos um navio partir, aos poucos percebemos que ele vai desaparecendo no horizonte. Explique por que isso acontece. Bom, como a Terra é curva, a parte inferior do navio atinge primeiro a região não visualizável à distância, ou seja, à medida que um navio vai se distanciando do porto para o observador, ele primeiro começa a não enxergar mais o casco do navio e depois, por fim, a vela, Isso significa que há uma curvatura na Terra. A mesma coisa quando alguém está chegando numa cidade, Então, a longa distância você não enxerga nada. Quando vai chegando, você vê primeiro os pontos mais altos, como montanhas, torres, os prédios mais altos, até que você consegue ver a cidade inteira. Se a Terra fosse plana, você só veria a cidade bem menor, mas você enxergaria a uma distância muito maior, ok? Pergunta de número 4. Por que o desenvolvimento de tecnologias possibilitou ao ser humano ter mais evidências sobre o formato da Terra? Porque esse desenvolvimento tecnológico possibilitou, por exemplo, a obtenção de imagens da Terra vista do espaço. Essas imagens mostram que a Terra é aproximadamente esférica. Então hoje nós temos sondas, foguetes, telescópios e todos eles filmam, tiram fotos do planeta Terra, ok? 5. A tirinha abaixo do personagem Agar, o horrível, retrata com humor o modo como o formato da Terra era percebido pela maioria das pessoas na Europa até o século XVI. Então aqui nós temos o personagem, que acompanha Agar e ele está lendo um livro e diz: "Acho que o mundo é redondo." "É mesmo?" diz Agar. Aí Agar dá uma olhada em volta, e fala para o seu companheiro: "Vou levar você a um oculista." Com base em qual observação Agar considera que a Terra é plana? Bom, Agar observa o horizonte e não vê a curvatura que ele esperava ver se a Terra fosse redonda, Então, para Agar, a Terra era plana, certo? Pergunta B. Imagine que um amigo seu viu na internet vídeos que defendem que a Terra é plana e agora duvida que o planeta seja esférico. Como você faria para convencer seu amigo de que a Terra é redonda? Bom, entre os argumentos podemos destacar as imagens da Terra vista do espaço, a observação de navios partindo ou chegando de portos, a sombra da Terra na Lua durante um eclipse, as viagens de volta ao mundo, Por exemplo, se a Terra fosse plana, a pessoa não conseguiria, pegar uma direção só e dar a volta
ao mundo. Vocês concordam? Ele teria que voltar atrás. Assim não, o primeiro navegador, né, que foi Fernão de Magalhães, ele começa então a dar uma volta na Terra até que ele volta e termina no mesmo lugar que ele saiu, ou seja, em Portugal. Isso mostrava então que a Terra tinha um formato esférico. E outra forma de provar que a Terra é redonda é a sombra de um gnomon, né, que é um relógio do Sol em diferentes latitudes. Então existem locais onde ele fica pino, ou seja, sobre a cabeça, e há locais que a sombra é cada vez maior. Se a Terra fosse plana, não teria por que ter essa sombra, né? Ao meio-dia, por exemplo, né? Então, mesmo ao meio-dia, em determinadas latitudes, forma-se uma sombra, enquanto que em outras não forma sombra nenhuma, ok? Pergunta de número 6. Explique de que maneira a formação de sombras foi importante nos estudos de Aristóteles e sobre a esfericidade da Terra. Então Aristóteles, né, era um filósofo grego que fez importantes estudos sobre os eclipses, e durante o eclipse lunar, quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, ele destacou que a sombra da Terra formada na Lua evidenciava seu formato esférico, né? Então, quer dizer, se fosse plano, não formava uma esfera na Lua, né, da sombra durante um eclipse, certo? Pergunta de número 7. Explique de que maneira a formação de sombras foi importante nos estudos de Eratóstenes sobre a esfericidade da Terra. Eratóstenes era um estudioso, né, que chefiava a biblioteca de Alexandria, e aí ele vê uma história de um viajante que viajava e falava, né, que na cidade de Siena, 800 quilômetros de Alexandria, no dia 21 de junho, ou seja, no solstício de verão, poço lá em que o sol iluminava perfeitamente o fundo, né? Então ele vai e pega uma vareta vertical, né, e finca na cidade de Alexandria e espera o dia 21 e vê que ao meio-dia formou uma sombra. Então, Eratóstenes chamou a atenção para o fato de que, caso a Terra fosse plana, no mesmo instante de um dia, duas varetas verticais em lugares diferentes e distantes formariam sombras iguais. Porém, era verificado que, em um mesmo instante do dia, uma vareta vertical em um local não formava sombra, enquanto uma vareta vertical em outro local distante formava uma sombra bem definida. Fato que só pode ocorrer se a superfície da Terra for curva, ou seja, esférica. Pergunta de número 8. Leia as frases a seguir e escreva F para as falsas e V para as verdadeiras. Então vamos lá. A. A formação da Terra pode ter ocorrido a partir do material proveniente dos restos de uma estrela? Sim, isso é verdade, né? Então, durante a explosão de uma estrela, restos, né, de pedaços de poeira cósmica, né, e asteroides foram se formando e formaram a Terra. B. A Terra era muito quente no início, mas após alguns milhares de anos já tinha esfriado completamente. É falso, né? Porque o resfriamento existiu, mas ele levou, não foi milhares de anos, levaram-se milhões ou até bilhões de anos para que a Terra fosse resfriada, e ainda assim ela não é esfriada completamente, porque nós sabemos que lá no interior da Terra ainda existe muita lava, ou seja, né, ainda existe calor. C. O fato de as camadas internas da Terra serem ainda muito quentes é um indício de que o planeta já teve altas temperaturas em sua superfície? Sim, verdade, né? Porque o resfriamento ao longo do tempo ainda não resfriou totalmente todas as partes da Terra, ok? D. Os oceanos começaram a ser formados a partir das primeiras chuvas que aconteceram por conta dos gases e do vapor d'água vindos de fora da Terra. É falso, né? Embora há uma teoria que defenda isso, ainda não está certo. É apenas uma especulação. E nós vamos ver mais para frente que há 3 teorias sobre a formação da água no planeta Terra. Portanto, essa resposta é falsa, ok? E a Terra provavelmente se formou antes do Sol e dos outros planetas do Sistema Solar? Falso, né? A Terra formou praticamente junto com o Sistema Solar, com os outros planetas do Sistema Solar, ok?
Pergunta de número 9. Quais são as principais teorias para explicar a origem da água na Terra? Bom, agora aqui então nós vamos falar sobre essas teorias da formação da água, né? Há 3 teorias principais sobre a formação da água no planeta Terra. A primeira acredita que a superfície do planeta era muito quente no início e as moléculas existentes formavam gases, entre eles o vapor d'água, que formaram as nuvens. Com o resfriamento gradual da temperatura na superfície terrestre, esse vapor foi se condensando e formando chuvas que formaram a água que se acumularam nas regiões mais baixas, formando os oceanos. Uma segunda teoria acredita que a água já existia na forma de vapor no interior da Terra e, durante as erupções vulcânicas, esse vapor foi expelido para a superfície e, com o resfriamento, formou-se as primeiras chuvas e, consequentemente, os mares primitivos. E a terceira teoria diz que a água acumulada na superfície da Terra foi trazida por cometas e asteroides de gelo, vindo do espaço e que aqui se chocaram. Ok? Então vamos para a 10ª pergunta. Como a formação do sistema solar teve início? A teoria mais aceita atualmente é a de que uma estrela muito maior que o Sol existia na região em que se encontra o sistema solar. Essa estrela teria explodido, espalhando seu material pelo espaço, e após algum tempo esse material teria se agrupado novamente, formando os planetas e os demais corpos do sistema solar. Ok? Pergunta de número 11. De acordo com a teoria mais aceita, como ocorreu a formação dos planetas e de outros corpos celestes no sistema solar? Bom, a maior parte da matéria espalhada pela explosão estelar formou o Sol, que corresponde a 99% da massa do sistema solar. E o 1% restante originou por agregação os planetas, os satélites naturais, os asteroides, os cometas, além de outros corpos do sistema solar. Ok? Se você quer aprender mais, se você gosta do conhecimento ou está estudando para o Enem, para um vestibular ou até mesmo para um concurso, clique nesses vídeos aqui na tela, que eu já te espero lá em alguns segundos. Um abraço do professor Lisandro, que te espera num próximo vídeo. Muito obrigado!